Então, fala galera, nessa aula aí nós falaremos aí sobre independências. Independência do Haiti e independência da América Espanhola. Como sabemos, o Haiti foi colonizado pelos franceses e a América Espanhola que iremos falar diz respeito ali a México, América Central, também falaremos da América do Sul ali, Colômbia, Venezuela, Peru, Equador, Bolívia, Argentina, que são os países ali que acabaram se tornando independentes ali pelos idos do século XIX, a partir da primeira década do século XIX e segunda década do século XIX. Então, o Haiti foi exatamente colonizado pelos franceses, a ilha de São Domingos era a colônia de São Domingos, e o processo de independência se dá pelos idos ali da Revolução Francesa, entre os anos de 1791 e culminando em 1804 já no período do Império Napoleônico. As causas ali da revolta são exatamente o seguinte: a partir de 1730, os franceses implementaram um sistema de irrigação, o sistema plantation de açúcar, e com isso passou a explorar muitíssimo a mão de obra de africanos que foram levados até São Domingos e a partir dali se tornaram a população de maior contingente, a população de maior número. Essa mão de obra africana, a partir de 1758, sofreu duros golpes, principalmente porque foram aprovadas diversas leis em benefício dos colonos brancos, em detrimento dos mestiços, em detrimento dos negros livres e dos africanos escravizados, dos escravizados. Mulatos e escravos acabam perdendo direitos, os mulatos ainda tinham algum direito, os escravos nenhum. Em 1791 eclode uma revolta, essa revolta ela acaba sendo eclodida a partir dos princípios da Revolução Francesa, e o principal líder é exatamente Toussaint Louverture. Toussaint Louverture acaba guerreando ali contra as tropas napoleônicas. Em 1802 ele acaba sendo preso e na prisão ele acaba morrendo. Essa revolta ela continua, os negros não cessam essa revolta e aí passa a ser liderada pelo Jacques Dessalines, que leva e conduz até a independência do Haiti em 1804, o Haiti ali sendo a primeira república governada por pessoas de ascendência africana. Isso é tão importante e as ideias elas são tão intensas aí que até mesmo nesse processo de independência havia uma ideia de limpeza étnica. Os africanos ali pensavam em matar todos os brancos que estivessem no Haiti. A primeira vez que uma república passa a ser governada por africanos, uma colônia, perdão, passa a ser governada ali por africanos ou descendentes de africanos. E nas imagens aqui, nós temos à esquerda, para quem olha a tela, nós temos exatamente o Toussaint Louverture e à direita o Jacques Dessalines, os dois principais líderes aí da Revolução Haitiana e da independência do Haiti. Esse aí é o Toussaint Louverture. O Toussaint Louverture era um autodidata, ele sabia ler e escrever, daí ele teve contato com as ideias iluministas. O nome dele significava a elevação de todas as almas. Ele foi o primeiro afro-americano a governar uma colônia ali em 1791, 92. Ele aboliu a escravidão, ele assegurou o controle da colônia pelos nativos, ele expulsou o comissário francês, né? E bem como o exército britânico que auxiliava, ele invadiu Santo Domingo para libertar os escravos e ele redigiu a Constituição, onde ele se nomeava ali governador vitalício. Ele tentou reconstruir a economia falida do Haiti, não conseguiu, e tentou estabelecer contatos ali comerciais com os Estados Unidos e com a Grã-Bretanha. Acabou que o Louverture ele foi assassinado, ele acabou morrendo na prisão devido aos maus tratos, então de certa maneira foi assassinado e ele foi vítima de uma pneumonia aguda que acabou o matando. E o Haiti foi a primeira república governada ali por afrodescendentes.
Agora nós falamos aqui da independência da América Espanhola. Os antecedentes para que essa América Espanhola pudesse ter ali os seus processos de independência, nós temos o seguinte: a partir do século XVI, toda essa região que vai do México até a Argentina, com exceção ali com raras exceções, como por exemplo o Brasil, o Suriname, a Guiana inglesa e a Guiana francesa, são dominados pelos espanhóis. O sistema de colonização espanhola era baseado nos recursos naturais e minerais das áreas dominadas, onde eles massacraram ali os diversos povos que habitavam a região, os incas, os astecas, os maias e outros povos nativos, outros sem números de povos nativos, que acabaram sendo dizimados, perdendo a sua cultura, tiveram que trabalhar forçada a partir da mita, da encomenda, né, do repartimento. A metrópole tinha um controle total sobre as colônias. E qual era o objetivo da metrópole? Riquezas, impunha leis que acabavam sendo leis opressoras, e o denominado pacto colonial. A colônia só existia para servir a metrópole, nada mais do que isso. Então, o processo de independência da América Espanhola teve aí como principais características. Essas principais características, o início desse processo de independência foi o início do século XIX. Ela acontece porque tropas napoleônicas acabaram invadindo a Espanha, tirando o rei do poder, e nisso as colônias fizeram juntas governativas que não aceitaram ter ali a influência francesa. Então, a partir disso, mesmo depois de restaurado o poder na Espanha, em 1810 já havia ali as primeiras declarações de independência, como no caso da Argentina, e vão se processar até mais ou menos ali 1893. Lembrando que a última nação que vai ter uma independência espanhola na América será exatamente a Cuba, né? Em 1893. Cuba, ali, apoiada pelos Estados Unidos, vai conseguir derrotar os espanhóis e estabelecer o processo ali de independência. Essa independência, esses movimentos de independência, eles se deram por insatisfação popular em relação aos espanhóis, insatisfação de negros, insatisfação de mestiços, insatisfação de indígenas, e contou com a liderança de quem? De crioulos. Quem eram os crioulos? Eram exatamente pessoas ricas, pessoas ilustradas, que tinham poder econômico, mas não tinham poder político na colônia, já que o poder político era dos chapetones. Então, eles são os líderes desses movimentos, e a partir daí eles conseguem fazer com que uma ampla massa de trabalhadores que os seguiam pudessem fazer a luta, resistiram ao processo violento que a Espanha tentou impor, e o saldo dessa violência por parte dos espanhóis no processo de independência foram muitas mortes. Quem acaba ali participando de todo esse movimento? Negros, mestiços, brancos, pobres, povos indígenas e as mulheres. As mulheres tiveram uma participação maciça no processo de independência. Muitas mulheres ali participando no fronte, outras mulheres fazendo ali roupas, sendo enfermeiras, né? Então as mulheres tiveram uma participação muito importante. Os 4 reinos, Nova Granada, Nova Espanha, Rio da Prata e Peru, e as 4 capitanias, Chile, Venezuela e Guatemala, após esse processo de independência, se tornaram países. Um exemplo rápido aqui é que o vice-reino da Prata ele acabou se transformando e se dividindo nos atuais países Paraguai, Argentina, Bolívia e Uruguai. E todos eles adotaram um sistema político que foi a república, mas era uma república conservadora, não era uma república liberal. O que seria uma república conservadora? Uma república com voto censitário, pouca participação dos populares na política, as elites comandando e uma situação social pouco diferente do que era do período da exploração por parte dos espanhóis. Em compensação, liberdade de mercado, né, as elites acabaram se beneficiando bastante com isso. Então esse mapa aqui ele é emblemático porque mostra exatamente as datas aí das várias
independências, né? Então nós temos ali o Haiti a partir de 1804, o México a partir de 1821, Guatemala a partir de 1838, El Salvador 1838, Honduras 1838, Colômbia 1819, Venezuela 1819, Equador 1822, Peru 1824, Chile 1818, Argentina 1816, apesar da Argentina já ter feito a declaração em 1810, Uruguai 1828, Paraguai 1811, né? E o Brasil ali 1822 são datas ali importantes desse processo de independência ou de independências das Américas. Então, os principais líderes aí do movimento de independência, principalmente na América Latina, foram Simón Bolívar, que foi um militar venezuelano. Ele contribuiu muito para a independência da Colômbia, da Bolívia, do Equador, da Venezuela, do Panamá e do Peru. O Simón Bolívar, ele tinha uma ideia, que era a ideia de montar uma grande nação americana, unir todas as nações e formar um grande país. Formar uma grande república. As ideias dele acabaram não dando muito certo devido aos diversos crioulos, aos diversos grupos existentes nos mais variados locais que não aceitaram muito bem essa ideia de unificação. Né? E o outro foi o José de San Martín, né, que acabou sendo ali um general argentino que foi decisivo nos processos de independência da Argentina, Chile e Peru. O San Martín, ele tinha uma ideia exatamente de construir uma grande, ou melhor dizendo, construir monarquias, convidando os reis europeus ou descendentes de reinados europeus para serem os governantes desses reinos fundados, porque assim teriam uma maior, vamos dizer assim, aceitação da sua independência pelos países europeus. Acabou ali que a América se esfacelou, como queria, por exemplo, o San Martín, mas não virou monarquias, viraram repúblicas, e muitas vezes repúblicas conservadoras. Tá? Então nós temos todo esse processo. E um outro ponto importante são exatamente, por exemplo, no México. Quem acabou liderando inicialmente foi o Hidalgo e o Morelos, que eram dois padres ligados à população, queriam reforma agrária, liberdade social, maior participação do povo nas decisões, acabaram sendo massacrados. A independência do México só vai ocorrer ali em 1821 com Iturbide, né, que foi um general que acabou se aliando ali a essas causas e viu isso uma oportunidade de promover a independência mexicana. E para a gente finalizar, as consequências que proporcionou as independências. A ascensão nas colônias dos crioulos, que eram exatamente aqueles grupos que tinham poder político local e econômico principalmente, mas não em esfera global no que diz respeito à administração espanhola, favoreceu a liberdade econômica de um grupo e política de um grupo que foi a aristocracia, justamente a aristocracia crioula. Esses grupos acabaram ficando dependentes da Inglaterra, que era a maior potência industrial e que acabou vendo com bons olhos e patrocinando também essas independências. A independência, ela não significa uma igualdade jurídica, ela não corresponde também ao fim das injustiças sociais, pelo contrário, elas acabam se agravando, elas acabam se tornando mais imponentes aí. A pobreza vai continuar, a miséria vai continuar, a América Latina ainda sofre com essas situações até os dias de hoje, é instalado um regime republicano e as elites acabam se perpetuando no poder. Então, essa aí foi nossa aula sobre independências das Américas, Haiti e América Espanhola. Até a próxima.